Há muito, muito tempo, em uma época que se perdeu nas brumas do passado, quando o mundo ainda era jovem e os segredos da criação eram apenas sussurros no vento, uma passagem obscura nas páginas iniciais da Bíblia semeou as sementes da curiosidade e da imaginação. Uma passagem que continua a intrigar e fascinar aqueles que a exploram. A misteriosa história dos Nefilins e dos filhos de Deus, encontrada em Gênesis 6-4. Se esta é a sua primeira vez em nosso canal, ou se você ainda não nos segue, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Sua participação é fundamental para nós. Ao seguir, dar like e compartilhar nosso conteúdo, você nos ajuda a manter o canal e a promover mais a nossa fé. Vamos crescer juntos trabalhando e orando por uma vida mais plena, cristã e significativa. Obrigado por fazer parte desta jornada. Aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, de 1-2. Essas palavras enigmáticas são o ponto de partida de uma narrativa que lança luz sobre a fronteira entre o divino e o humano, entre o céu e a terra, entre o mistério e a compreensão. Os filhos de Deus e as filhas dos homens são os protagonistas dessa história que tem cativado a mente de teólogos, pesquisadores e entusiastas da Bíblia por séculos. Os filhos de Deus, em uma interpretação comum, são frequentemente identificados como seres celestiais, anjos ou entidades divinas que desceram à Terra. Alguns estudiosos argumentam que esses seres, atraídos pela beleza das filhas dos homens, escolheram desafiar as fronteiras da existência e criar uma prole única, os Nefilins. A palavra Nefilins é derivada do hebraico Nefilim, que pode ser traduzida como os caídos ou os que fazem outros cair. Os Nefilins, de acordo com as Escrituras, eram gigantes, seres de estatura colossal e força sobre-humana. Esta raça intrigante, resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, deixou uma marca indelével nas histórias antigas e no imaginário humano. As descrições variam, mas sua presença nas páginas do Antigo Testamento sugere que eles foram seres extraordinários, cuja existência desafiou a compreensão da humanidade. Mas quem eram esses Nefilins? O que os tornava tão especiais e, ao mesmo tempo, tão misteriosos? As Escrituras não revelam detalhes específicos sobre suas ações ou realizações, mas sua existência por si só lança uma sombra de mistério sobre os primórdios da história da humanidade. Uma das questões mais intrigantes sobre os Nefilins é o que aconteceu com eles após sua aparição na Terra. Muitas interpretações sugerem que sua existência estava relacionada ao período que antecedeu o dilúvio, um evento cataclísmico que, de acordo com a Bíblia, varreu a Terra para purificar a humanidade. Alguns argumentam que os Nefilins foram varridos junto com a maioria das criaturas terrenas, enquanto outros acreditam que sua linhagem de alguma forma sobreviveu às águas tempestuosas. Além da Bíblia, os Nefilins também aparecem em textos apócrifos e lendas antigas. Por exemplo, o livro de Enoque, um texto judaico antigo que não faz parte do cânon bíblico, oferece uma visão mais detalhada dos Nefilins, suas atividades e seus líderes. Algumas tradições folclóricas e mitológicas posteriores descrevem os Nefilins como titãs, seres colossais que moldaram o mundo antigo com sua presença imponente. No entanto, é importante ressaltar que as interpretações sobre os Nefilins variam amplamente e nem todos concordam com a ideia de que esses seres realmente existiram. Alguns veem essa narrativa como uma alegoria ou mito que transmite lições espirituais e éticas, em vez de uma descrição literal da história. Mas por que a história dos Nefilins e os filhos de Deus continua a fascinar e intrigar? Talvez seja por causa de sua capacidade de incitar a imaginação e provocar perguntas profundas sobre o papel da divindade na vida humana, sobre os limites do conhecimento humano e sobre as fronteiras entre o natural e o sobrenatural.
Os nefilins representam um enigma que permanece sem solução, uma ponte entre o misterioso e o conhecido, entre o céu e a terra. Sua história, encontrada em poucos versículos nas páginas iniciais da Bíblia, serve como um lembrete de que, mesmo nos textos religiosos mais venerados, os segredos e as maravilhas do mundo antigo ainda espreitam, esperando serem desvendados. No entanto, é importante ressaltar que as interpretações sobre os nefilins variam amplamente e nem todos concordam com a ideia de que esses seres realmente existiram. Alguns veem essa narrativa como uma alegoria ou mito que transmite lições espirituais e éticas, em vez de uma descrição literal da história. Mas por que a história dos nefilins e os filhos de Deus continua a fascinar e intrigar? Talvez seja por causa de sua capacidade de incitar a imaginação e provocar perguntas profundas sobre o papel da divindade na vida humana, sobre os limites do conhecimento humano e sobre as fronteiras entre o natural e o sobrenatural. Os nefilins representam um enigma que permanece sem solução, uma ponte entre o misterioso e o conhecido, entre o céu e a terra. Sua história, encontrada em poucos versículos nas páginas iniciais da Bíblia, serve como um lembrete de que, mesmo nos textos religiosos mais venerados, os segredos e as maravilhas do mundo antigo ainda espreitam, esperando serem desvendados. Embora as interpretações possam variar e as evidências possam ser escassas, a história dos nefilins e os filhos de Deus permanece como um convite à reflexão, à exploração e ao questionamento. É uma janela para um tempo esquecido, um espelho que reflete nossa busca eterna por compreensão e significado no vasto e enigmático universo da fé e da espiritualidade. E, em última análise, é uma história que nos lembra que, mesmo nas páginas da Bíblia, os mistérios nunca estão muito longe. Se esta é a sua primeira vez em nosso canal, ou se você ainda não nos segue, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Sua participação é fundamental para nós. Ao seguir, dar like e compartilhar nosso conteúdo, você nos ajuda a manter o canal e a promover mais a nossa fé. Vamos crescer juntos, trabalhando e orando por uma vida mais plena cristã e significativa. Obrigado por fazer parte desta jornada. Queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui e fazerem parte desta comunidade. Sua presença e apoio são essenciais para o nosso canal. Ficamos muito gratos por ter vocês conosco.